Então vamos lá, vou ler o exercício. Duas espiras circulares concêntricas, importantíssimo, e coplanares de raios 2π e 4π são percorridas respectivamente por correntes de intensidade 6 A e 8 A. A intensidade, módulo, também chamado de valor, do vetor indução eletromagnética no centro das espiras é, e ele fala que o meio é o vácuo e aquele μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. Bom, você poderia pensar logo de cara assim, corrente elétrica maior vai me dar um campo magnético maior. Tudo bem, certo? Mas se os raios fossem iguais. A gente tem a equação da espira, lembra? Como sendo o μ0 vezes I dividido pelo 2R. μ0I sobre 2R. A gente tem μ0I sobre 2R. Esse aí que é o raio. Olha só que malandro. Ele falou π. Existe a fórmula do fio condutor retilíneo, que é μ0I sobre 2πd. Será que ele queria confundir a gente desse π com esse π para a gente poder cortar os dois? Carinha esperta, né? Mas a gente não vai cair nessa, pô. Ei, tá louco? μ0I sobre 2 raio. A espira envolve o raio. O fio, distância. Espira, redondinha, raio. Então vamos lá. Eu sei que essa corrente do verdinho, o verdinho é a menorzinha que está aqui por dentro, ela vem e gira assim. Pela regra da mão direita, quem gira é um, o outro que sobrar é o dedão. Beleza? Eu tenho B e I ou I e B. Nesse caso, quem está girando é a corrente. Então a corrente vai girar no sentido anti-horário. Então o meu dedo vai girar assim. Logo, eu sei que no centro da espira eu gero um B1 que é saindo do papel. Show? O B1 está saindo do papel. Mas na hora que eu pego a corrente elétrica 2, ela gira no sentido horário. Se ela gira no sentido horário, ó, o meu dedão ele está para dentro da lousa. Beleza? Você vai pegar o seu caderno, você vai fazer assim, girar no sentido horário e ver que o seu dedão está para dentro do caderno. Se ele está para dentro, então o B2 vai valer X. Ou seja, eu tenho um campo entrando e um campo saindo. Então a resultante ali no meio é simplesmente a subtração entre os dois. Mas eu vou fazer um menos o outro logo de cara? Não, melhor não, porque eu ainda não sei quanto vale cada um. Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular cada um dos dois. Aí eu tenho lá o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então agora a gente descobriu para que vale o π, não é? E aí eu tenho a corrente elétrica do 1, que vale 6 A. Show, todo mundo no SI. Dividido por 2 vezes o raio, então 2 vezes 2π. Aí você vai cortar os banquinhos aqui, cortou o banquinho. Esse daqui corta tudo também. E aí a gente chega que o B1 vai valer 6 vezes 10 a menos 7. Você que já é mais ligeiro aí na conta, você já nem coloca esse 10 a menos 7, que você sabe que vai aparecer no B2 também. Você fala, esse aqui é 6, acabou. Então eu tenho 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Aí nós vamos para o B2. O B2, ele vai ser o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 de novo. Se você tiver com velocidade, você já nem coloca. A corrente elétrica que vale 8. Aí eu tenho 2 vezes o raio, que agora vale 4π. Mesma coisa, vou cortar os banquinhos aqui. Vou cortar o 4 com o 4. Vou cortar o 8 com o 2, vai ficar 4. Então o campo 2 vai valer 4 vezes 10 a menos 7. Por mais que a corrente elétrica do 2 seja maior, o fato do raio dele ser também maior fez com que o campo dele ficasse menor. Então, como ele quer saber o campo resultante, eu teria que fazer assim, ó. O campo resultante, ele vai ser 6 menos 4, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. E para onde que está esse campo? Bom, vamos ver. Se o B1 é saindo do papel e o B2 é entrando no papel, então eu tenho mais vetor saindo do que entrando. Então esse nosso campo resultante, ele também está saindo do papel. Apesar do exercício perguntar só um módulo, ele poderia também perguntar um módulo e também se ele está saindo, se ele está entrando, se é direita ou se é esquerda. Então esse fica o exercício, um exercício clássico e muito importante da gente saber fazer. Agora vamos para o último exercício resolvido.
coisa linda agora, olha lá, ó. Um estudante deseja medir o campo magnético da Terra no local onde mora. Eita, esse menino aí é doido, hein? Ele sabe que está em uma região do planeta por onde passa a linha do Equador e que, nesse caso, as linhas de campo magnético terrestre são paralelas à superfície da Terra. Assim, ele constrói um solenoide com 300 espiras, sempre tem esses meninos mais doidos, né? Por unidade de comprimento. Opa, 300 espiras por unidade de comprimento. Importante a gente saber isso daí. Dentro do qual coloca uma pequena bússola. O solenoide e a bússola são posicionados em um plano paralelo à superfície da Terra, de modo que, quando o interruptor está aberto, a direção da agulha da bússola forma um ângulo de 90 graus com o solenoide. O que ele quer dizer com isso? Quando está aberto, ele está desse desenho. Quando está aberto, não tem corrente elétrica. Se eu fechar aqui, pum, aí passa a ter circuito elétrico. O solenoide vai funcionar, vai gerar um campo magnético, e a hora que ele gerar um campo magnético, o que vai acontecer? Vai interferir na orientação da bússola, ou você pode pensar que vai desorientar a bússola. Show? Ou desnortear, tirar ela do norte. Beleza, beleza? Aí ele fala assim, ó, ao fechar o circuito, o amperímetro registra uma corrente de 100 mA. Tem um amperímetro aqui, eu esqueci de desenhar, mas a corrente vale 100 mA. Então 100 mA aqui, show de bola. E observa-se que a deflexão, o que é deflexão? É um entortamento, tirar ali do eixo, resultante da bússola é igual a 62 graus. Caramba, a deflexão de 62 graus, calma, a gente já chega lá. A partir desse resultado, determina o valor do campo magnético da Terra. Então ele quer saber o campo magnético terrestre. Beleza, é o que ele falou que ele queria saber mesmo no começo. Considerando, aí ele deu o valor de μ0, deu o seno, o cosseno e a tangente de 62 graus. Será que está fácil esse exercício? Será que está difícil? Será que ele só tentou criar uma situação aí, mas que não vai dar medo nenhum na gente? Vamos ver. A gente faz, eu fiz para vocês o desenho do solenoide, aqui assim, ó. Aí eu fiz as linhas que saem, vem, sai, vem. Só que eu mostrei para você que essa linha ela dá a volta no solenoide. Então eu posso ter essa representação para a corrente elétrica. Ele colocou representação pontinho, representação xizinho. Ele não quis desenhar os fios passando pelo solenoide, mas ele mostra que a corrente elétrica sai por cima e entra por baixo. Tenho a regra da mão direita, os meus dedos são quem vão girar porque a corrente está girando. Corrente gira, eu uso o dedo porque o dedo gira, o dedão não gira. Então, a minha corrente elétrica ela sai por cima e entra por baixo. Ela sai por cima e entra por baixo. Para onde que está o meu dedão? Isso, sai por cima da lousa e entra por baixo da lousa. O meu dedão está para cá. Isso quer dizer que esse campo magnético vai ser o campo magnético do solenoide. Então, o campo magnético do solenoide é para a direita. Como ele fala que o campo magnético da Terra está assim, ó, não está aqui, sul e norte, o que a gente acabou de encontrar? Que aqui é o campo magnético da Terra e aqui é o campo magnético do solenoide. Então, BS, aqui é o campo magnético BT, que seria o B da Terra. Aí ele fala para a gente que ele forma um ângulo, ele tem uma deflexão de 62 graus. Quando ele tem uma deflexão de 62 graus, bom, eu sei que a soma desses dois vetores vai dar um vetor para cá, que eu vou chamar de B resultante. Como que eu sei isso? Regra do polígono ou regra do paralelogramo. Simplesmente, resumindo as duas, é uma caixinha. Você fecha a caixinha. Então, os vetores vão ser os lados, você copia esses dois lados, fechou a caixinha. A diagonal é o resultante. Só que aí eu tenho um probleminha. Marcar esses 62 graus. Porque ele falou que mostra os 62 graus, ele não falou com quem. Mas olha só o que ele disse. 62 graus com horizontal? Não. Com a vertical? Não. Ele fala que sofre uma deflexão de 62 graus. Então a minha bússola estava assim, ela sofreu uma deflexão de 62 graus. Então ela entortou 62 graus. Eu vou ter aqui como sendo o 62. Como eu sei o valor do seno, do cosseno e da tangente, porque o exercício nos deu, ficou meio que simplão, né? Porque, olha só, a pergunta é o campo resultante? Não. A pergunta é o campo da Terra. Eu preciso de fato encontrar o resultante? Bom, só se você quiser, mas como eu tenho os valores de seno, cosseno e tangente de 62,
Se eu usar a tangente, vai ser o cateto oposto, que é o BS, pelo cateto adjacente, que é o BT. É só eu descobrir o BS através da equação, já era, e aí eu descubro o BT. Então eu não preciso fazer aí o campo resultante. Então vamos lá, vou calcular isolado aqui, calcular separado, o campo do solenoide. O solenoide é μ0i vezes n dividido por L. Show de bola? μ0i, nL. Aí ele fala pra gente, BS igual a... O μ, ele não falou que vale 4π vezes 10 a menos 7. Ele fez a multiplicação do π e ele falou que vale 1,26 vezes 10 a menos 6. Ele colocou o π aí, 3,14, não é? Aí depois a corrente que ele diz que vale 100 mA, então aqui, como eu estou usando SI, eu vou colocar 100 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3. O número de espiras, ele fala pra gente no exercício que são 300 espiras por unidade de comprimento. 300 espiras por unidade de comprimento. Qual que é a minha unidade de comprimento? É o metro. O que significa uma unidade de 1 metro? 1 metro. Então eu botei esse 1 aqui e já era. Agora vamos fazer a continha. Então o nosso B do solenoide, ele vai valer tudo isso aqui. Só que antes de você fazer o 3 vezes o 1,26 aí, você pode olhar também os valores de seno, cosseno e tangente. Ali no caso a gente vai usar a tangente. E ele fala que vale 1,87. É só para ver se eu conseguiria cortar alguma coisa. Bom, pelo jeito não. Mas como isso aqui não é a conta final, eu vou carregar esse número para frente. Então vai ficar 1,26. Olha o que eu vou fazer. 1,26 vezes 3. Agora eu vou pegar todas as potências de 10 e botar como sendo uma só. Para facilitar minha vida, né? Aqui eu tenho 10 a menos 6. Com menos 3, menos 9. Essas duas aqui são positivas, então cai para menos 7. Essas duas são positivas, então cai para menos 5. Como é campo magnético, eu tenho esse valor aqui em Tesla. Como é campo magnético, eu tenho esse valor em Tesla. Agora o que eu vou fazer é usar a tangente de 62 graus. A tangente de 62 graus é o cateto oposto, BS, dividido pelo cateto adjacente, que é o campo da Terra. Então agora simplesmente eu vou jogar aqui para lá, ali para cá. O campo da Terra, então, vai ficar igual a 1,26 vezes 3 vezes 10 a menos 5, dividido pela tangente de 62, que o exercício vos deu, e ele fala que vale 1,87. De cabeça essa parada aqui, eu vou ter 3 vezes 1 aqui, vai dar 3, beleza? 26 vezes 3 vai dar 78. Então essa paradinha aqui não dá 26, 52, 78. Isso. Então vai ficar 3,78 vezes 10 a menos 5. Tudo isso aqui dividido por 1,87. Agora eu consigo fazer essa conta aí de cabeça. O meu campo resultante da Terra vai dar aproximadamente ali, vou colocar 2,2. Não vai dar exato, vou colocar 2,2 vezes 10 a menos 5. Tesla. Esse é o campo magnético da Terra. Muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por ter feito o curso todo. Espero do fundo do coração que essa primeira parte do magnetismo a gente tenha entendido. E os exercícios da lista eles são um pouquinho mais simples, porque essa parte inicial é um pouco mais simples mesmo. Mas logo após a gente vai vir com a força magnética e depois a indução. Então calma lá, se o que você espera é dificuldade, a gente vai chegar lá. Se você quer passar na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, só nas coisas fera, então vem comigo, aguarda aí as próximas aulas. Valeu, galera! Um beijo!